Olá, boa noite. Confira comigo os destaques do Jornal da Noite. O número de óbitos pela Covid-19 já são 26. Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora. O seu Jornal da Noite está começando agora com as principais notícias de Minas Gerais. Abrimos a edição do Jornal da Noite desta quarta-feira. Um acidente grave pela manhã na MGC 491 deixou 3 pessoas feridas. Vamos acompanhar. Segundo as primeiras informações, 2 carros bateram de frente na MGC 491 em Loi Mendes pela manhã desta quarta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas estariam em estado grave. Uma 4ª vítima ficou presa às ferragens e morreu no local. O trânsito ficou lento na região. Em Belo Horizonte, as pessoas foram até as ruas a protestar contra o racismo e contra a morte de João Alberto, que foi morto, torturado no supermercado Carrefour, em Porto Alegre. Os manifestantes se concentraram na porta do supermercado da Rua dos Guajajaras, no centro da capital. A unidade teve que fechar as portas por causa do ato, organizado por movimentos antirracistas. Hoje é o dia que sempre algumas pessoas tentam colocar como consciência humana, consciência branca, etc. E o que aconteceu ontem em Porto Alegre mostra por que a gente precisa do dia 20 de novembro. O grupo seguiu até a outra unidade do supermercado, na Rua São Paulo. A loja foi invadida por centenas de pessoas. Os manifestantes ficaram dentro do supermercado por 15 minutos e saíram de forma pacífica. Agora, eles continuam o ato aqui na porta e pedem respeito. O rapper Djonga, conhecido por letras regadas a críticas sociais, falou sobre a luta constante dos negros no Brasil durante a manifestação. O problema não é esse caso só, o problema é muito maior. Vem acontecendo, vem acontecendo, vem acontecendo. E as pessoas não dão a devida atenção para esse problema. O Estado não dá a devida atenção para esse problema. É uma notinha de repúdio, nós repudiamos, acho que isso é um absurdo e acabou, sacou? Só que é emblemático, de uma maneira triste, que isso esteja acontecendo justamente hoje. Um prédio que tombou na semana retrasada, a qualquer momento pode desabar em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Vai ser demolido hoje, segundo a Defesa Civil da cidade. 15 famílias ficaram desalojadas. E cobrou informações concretas da Defesa Civil sobre o risco de entrar no local. Simplesmente chegaram 2 horas da manhã aqui, tiraram a gente de dentro de casa e pronto. Vocês estão sem nada, não? Sem nada. E até agora não me apresentaram um documento formalizando essa saída. Alessandra mora em frente ao prédio, na rua lateral, que também foi interditada. Ela disse que dormiu em casa, apesar do medo de que o edifício desabasse. Dormimos em casa, porque falaram que a gente podia voltar, porque o prédio não vai cair. Ele vai ter que ser demolido, então a gente poderia voltar. Então a gente voltou e dormiu. Essa foto mostra o prédio que estava em fase final de construção, horas antes do tombamento parcial. Cerca de 20 pessoas trabalharam na obra durante o dia, segundo vizinhos. O incidente foi no meio da noite de quarta-feira e afetou a vida de 15 famílias que tiveram de deixar as casas no entorno. Segundo vizinhos, a construtora responsável pela obra não atendeu a determinação da Procuradoria-Geral do município de hospedar os desalojados em hotéis. A ordem foi divulgada nesta quinta-feira. A assistência deles nessa parte assim pra gente, eles não estão dando nenhuma. Por causa do risco de queda do edifício e para evitar maiores danos aos atingidos, a prefeitura contratou uma empresa para demolir o prédio. O Ministério Público determinou
que os custos sejam ressarcidos pela construtora do edifício condenado à prefeitura. A expectativa dos moradores aqui da área interditada era pela chegada logo cedo do superintendente da Defesa Civil e dos técnicos da empresa contratada pela prefeitura para a demolição do prédio. Mas durante boa parte da manhã, eles estiveram reunidos detalhando o plano de ação. A empresa apresentou um projeto que deve ser cumprido nesse fim de semana. A prefeitura já está adotando todos os procedimentos, quais sejam a contratação da empresa para a demolição, iremos realizar todas as inspeções necessárias e, vencidas 24 horas, poderemos sim iniciar os trabalhos. Então, nesse final de semana, pode acabar o drama das pessoas aqui? Acreditamos que sim. Sobre o documento de evacuação das casas vizinhas, ele informou que será providenciado. Esse documento será apresentado a eles no prazo oportuno. Neste momento, o que nós temos que cuidar é da segurança deles e, posteriormente, as questões administrativas serão adotadas. Agora vamos conferir os números atualizados do coronavírus em Pará de Minas. Os casos confirmados, vamos conferir, já são 978 desde o início da pandemia. Os casos confirmados da Covid-19 que está internado no hospital são 36. Os casos de óbitos pela Covid-19 continua em 26. Não teve uma atualização da Prefeitura de Pará de Minas. Aqui estão os números todos atualizados para você, telespectador. Os casos de curados da Covid-19, 822 em Pará de Minas. Agora vamos conferir os números atualizados do coronavírus em Minas Gerais. Os casos confirmados da Covid-19, vamos esperar um pouco aqui para trazer para você a atualização dos números. Já são 419.655. Os casos de mortes já ultrapassa 10.054. De domingo para segunda teve quase 1.000 casos registrados. E de terça para quarta-feira teve quase 40 mortes, menos de 24 horas. Os casos de curados já passam de 384.779 casos recuperados da Covid-19. Agora vamos conferir os números atualizados do coronavírus no Brasil. Por favor, vou destacar também os números todos atualizados para você. Os casos confirmados já são 6.336.401. Os casos de mortes pela Covid-19 já são 174.197. Os casos de curados da pandemia do novo coronavírus já são 5.432.505. Aí tá, pessoal, aqui tá os números todos atualizados para você. A única cidade que não tem coronavírus é o Cedro do Abaeté, um município que faz parte do estado de Minas Gerais. É pequeno a população, mas é a única cidade que obedeceu o distanciamento de 2 metros e o uso obrigatório de máscara desde o começo da pandemia do coronavírus em março, quando veio o auxílio emergencial. Amanhã eu vou trazer notícias sobre o auxílio emergencial. Vamos para um breve intervalo, voltamos já já.
Agora vamos conferir a previsão do tempo. Frente fria se afasta pelo mar na altura da costa da região sul do país, mas a infiltração marítima continua persistente em áreas da região sul. Por isso, a expectativa é de chuva fraca a moderada que pode acontecer a qualquer momento no leste de Santa Catarina e também no leste do Paraná, inclusive nas capitais Curitiba e Florianópolis. A chuva diminui consideravelmente no Rio Grande do Sul e Porto Alegre deve ter um dia de sol entre muitas nuvens, já sem previsão para chuva. O dia vai começar com sol entre nuvens e chove de forma isolada entre a tarde e a noite no interior do Paraná e de Santa Catarina, em várias áreas de Mato Grosso do Sul e também sobre o estado de Mato Grosso. Por causa dos ventos que sopram do mar, também pode chover a qualquer momento em toda a faixa leste paulista, inclusive na região da capital. Chove entre a tarde e a noite nas demais áreas do estado de São Paulo, na região de Belo Horizonte, no interior fluminense e em grande parte das regiões norte e nordeste do país. A chuva ainda será passageira e sem alerta de temporais entre o norte capixaba, região de Salvador e também sobre as capitais Recife, João Pessoa, Natal e em praticamente todas as áreas do Ceará, incluindo a capital Fortaleza. Também há previsão para algumas pancadas de chuva sem risco de temporais na região de Teresina. As pancadas de chuva vão começar desde cedo em grande parte dos estados do Amazonas, Roraima, no Acre e também sobre a capital Porto Velho. O tempo segue firme e sem chuva nas demais áreas do país, inclusive nas capitais Vitória, Brasília, na região de Goiânia, em Palmas e em todo o interior do Nordeste. A temperatura mínima prevista em São Paulo é de 20 graus e de 23 graus em Cuiabá. A temperatura máxima chega aos 39 graus na capital de Mato Grosso, faz 29 graus em Brasília e 30 graus em Belo Horizonte. Vamos para um breve intervalo, voltamos já já.
você vai conferir outros prefeitos que foi eleito em outras cidades de Minas Gerais em segundo turno. Vamos conferir? Vamos começar em Juiz de Fora. Quem que foi o prefeito eleito em segundo turno? A prefeita em segundo turno é Margarida Salomão, do PT, ganhou com 57% dos votos, que a gente pode reparar aqui, pessoal. Agora, em Governador Valadares, quem foi eleito para prefeito é André Mário, do PSDB, ganhou com 57% dos votos. Em Uberaba, quem foi eleito a prefeita da cidade é Eliana Araújo, do Solidariedade. A gente pode conferir aqui que foram muitos votos para ser prefeito que você conferiu aí, pessoal. Foi bastante votos para ganhar. Agora eu vou dar uma dica para você que pensa gravar os seus vídeos para a internet, para o YouTube e está desanimado. Como que eu começo? É simples e fácil. Eu uso o telefone para gravar os meus vídeos. Eu uso também o aplicativo da Play Store, Teleprompter. Nesse aplicativo eu escrevo todas as notícias que eu vou destacar aqui no jornal. Aí eu aperto a câmera do telefone e começo a gravar, escrevo os textos, faço tipo de um roteiro para ler. É dessa forma que eu leio as notícias para você. Uma forma natural, tem agilidade, muito mais agilidade. Você está esperando o que para começar a gravar os seus vídeos de uma forma natural? Para trazer suas mensagens, para você contar suas mensagens. Uma boa noite e até a próxima.